Bom dia a todas e a todos, graça e paz. Amados, é difícil depois de um culto com tantas emoções a gente captar a concentração dos irmãos, né? Já vivemos muitas experiências aqui maravilhosas pela manhã e a gente percebe então e sente a presença de Deus aqui nesse lugar. Mas eu gostaria agora que nós tirássemos um tempo do culto agora para ouvirmos a voz de Deus, né? Na verdade, a palavra ela é de Deus, não é minha. E é com muito tremor e temor. Toda vez que eu venho aqui, eu falo isso porque Deus tem falado, né? Tem falado com as lideranças, tem falado com os pastores. Particularmente, Deus tem falado muito comigo nesses dias. E eu gostaria então de compartilhar. E na verdade, essa palavra de hoje pela manhã vem de uma percepção, de uma observação de coisas que a gente vive no dia a dia. Às vezes a palavra chega através de questionamentos, de temas, de situações do dia a dia. E na verdade essa palavra, a palavra de hoje, ela surge disso, né? Dessas situações que nos levam a refletir de como está a nossa vida como cristão, de como está a nossa vida como igreja, porque são situações que fazem parte do nosso dia a dia de hoje e na minha visão deixa claro de como muitas vezes a igreja, e eu não estou falando da instituição, o pastor Edinho falou sobre placas, de como as placas atrapalham, realmente elas atrapalham muito às vezes, e até porque são denominações e cada denominação tem a sua doutrina e como às vezes isso não une, nos afasta, né, como irmãos que somos. Mas a gente percebe que independente da placa, independente da denominação, nós temos tido muitas dificuldades, amados, de dar respostas a questões do nosso dia a dia, que chegam e batem a porta das nossas igrejas e que eu percebo que às vezes a gente não está preparado para responder. Isso tem sido uma realidade e baseado nisso, que vai ser o tema de hoje é sobre isso, de uma experiência que eu vivi. Não, na verdade não sou eu que vivi isso, mas foi compartilhado comigo, me pedindo uma opinião sobre um pastor, me perguntando qual seria a minha posição, e eu conversei com ele, mas na verdade é que muitas coisas têm chegado e têm entrado na igreja, batem a porta da igreja, nós não temos dado respostas, como cristãos que nós dizemos que somos. E a pergunta então que fica é isso: o que tem nos imobilizado? O que tem mobilizado a igreja? É a falta de conhecimento da Bíblia? E hoje a gente fala muito sobre o pouquíssimo tempo que nós cristãos temos dado à leitura e o estudo da palavra. Será que é isso que tem nos imobilizado? Porque eu não tenho estudado, não tenho lido a Bíblia. Então me falta conhecimento para dar uma resposta bíblica para as situações que nos aparecem. Será que é o medo de sermos rotulados, estigmatizados, como sendo pessoas que estão fora do tempo, que não estão acompanhando o avanço da sociedade? Será que nós estamos com medo disso, de sermos rotulados como pessoas caretas? Será que é isso que tem nos impedido de dar essas respostas? Será que é medo de nós perdermos membros da igreja, porque nós estamos pregando a palavra, e tem muita gente que vem na igreja e não quer ouvir o que está escrito na palavra, quer ouvir coisas que soem bem aos ouvidos e que contemplem as suas necessidades e que às vezes não é o que está na palavra. A Bíblia é clara a dizer que o nosso coração é traiçoeiro.
Será que é isso que tem nos imobilizado? Será que isso tem nos impedido de chegarmos com respostas às questões que têm batido a porta da igreja? Mas daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou falando isso. Será que a influência do mundo dentro da igreja, amados, isso é a coisa mais cristalina que tem acontecido hoje, que a gente percebe como liderança, como pastores de igreja, é que o mundo tem cada vez mais estado presente dentro da igreja. E a gente passou a confundir, eu estava conversando com o irmão Lutário ali fora, como a gente confunde a liberdade do Espírito Santo com a libertinagem que o mundo tem apresentado para nós. Como a gente tem confundido isso. E como a gente não apresenta respostas, porque nós estamos muito parecidos com o mundo. E se eu estou parecido com o mundo, que resposta diferente eu vou dar para o mundo? Ok, você pode falar assim, isso é o final dos tempos, e é o final dos tempos. Nós sabemos, é bíblico que essas coisas iriam acontecer. Mas qual é a resposta que eu dou? Se eu estou tão parecido com o mundo? Vejam, mais uma vez, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de denominação. Eu estou falando de uma maneira geral. Nós, como cristãos, não estamos dando as respostas aos questionamentos das situações que chegam às nossas igrejas. E é sobre isso que eu quero compartilhar. E quando o pastor Edinho, essa semana, falou assim, domingo você vai pregar, esse domingo de ceia. E quando ele falou, quando eu caiu rapidamente a ficha, porque é domingo de ceia. E aí eu percebo que tudo gira em torno de um gesto de amor de Deus, que, amando o ser humano, Ele envia o seu Filho. Vejam, Deus Pai, num gesto de amor, envia o seu Filho, o Deus Filho, para viver e morrer entre nós. Para quê? Para que pela graça de Jesus Cristo, não é pelo que eu possa fazer, mas é pela graça de Jesus Cristo, eu sou salvo. E eu tenho então a esperança da vida eterna. E nesse gesto, e nesse ato de Jesus Cristo, que a gente traz à memória na ceia, no primeiro domingo do mês aqui nessa igreja, eu encontro as respostas para essas perguntas que surgem, sobre por que eu não tenho feito, amados, se eu entendo o que Jesus Cristo fez na cruz, o que Ele representou para a minha vida, e eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho uma resposta para os questionamentos, e eu vou poder responder qualquer tipo de questionamento, e posso ministrar em relação a qualquer situação. Resta saber se realmente eu entendo o que Jesus Cristo fez na cruz por mim, o que Ele fez na cruz por você, o que Ele fez na cruz por nós. Isso eu preciso entender. Porque, amados, a partir do momento que eu me entrego a Jesus Cristo, sou salvo pela sua graça, eu passo a ser filho de Deus por adoção. Eu passo então a ser servo do Senhor, e eu passo a ter uma missão, amados. E para isso eu gostaria, não é esse o texto, mas é só como uma introdução. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Porque é um texto muito conhecido. Mateus 5, 13 a 16 diz assim: Vós sois... Todos acharam? Quem achou diz amém. Mateus 5 diz assim na minha versão: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para mais nada presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se esconde uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Só até aí. Amados, percebam que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mas o texto, esse texto sempre foi muito forte para mim. Porque percebam
Quem dá o sal, quem nos dá sabor é o Espírito Santo, na medida que eu encontro Jesus Cristo. Quem nos traz brilho é o Espírito Santo. Não é coisa que eu possa fazer. Eu não tenho luz própria. O Espírito Santo me capacita a brilhar a luz de Jesus Cristo no mundo. É o que o texto está dizendo. Mas esse texto é um texto duro. Sempre bateu para mim uma coisa muito dura nesse texto. Por quê? Porque se eu sou sal, mas se eu perco o sabor, para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada mais. Eu não sirvo para nada. Só serve para que o sal que perdeu seu sabor, para ser jogado, presta atenção, a figura que se apresenta para nós, para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Porque eu passo a não ter mais valor. Porque eu perdi o tempero. Porque eu perdi o sabor. E uma luz que se é colocada dentro do cesto, que não brilha, não serve para nada. Percebam duas coisas aqui. Primeiro, quando eu perco o sabor, há uma perda de valor. Vocês estão entendendo? Se eu perco o sabor, quando eu perco o sabor, eu perco o meu valor. Não serve para mais nada. Agora, quando a minha luz não brilha, quando eu engaveto a minha luz, eu perco o quê? Eu perco o significado. Para que serve uma luz se está dentro de um cesto? Se está dentro de uma gaveta, se eu não brilho, se eu não faço a diferença, amados? Isso é uma coisa que a gente... E não é só para pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Tem muito cristão que cansa de falar, que reclama falando, a minha vida está insossa, está sem graça, está sem objetivo. Eu não brilho, eu não faço a diferença. Tem muito cristão que está falando isso. Não é uma experiência só de quem não conhece Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós que já tivemos uma experiência com Jesus Cristo, nos esfriamos na fé, nos afastamos do Espírito Santo de Deus. E aí eu começo a perder o meu sabor. Eu começo a deixar de brilhar. E aí, amados, esse é o problema. Mas preste atenção, nós que já experimentamos e nos encontramos com Jesus Cristo, a nossa vida tem um significado. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? O nosso inimigo tem muito sorrateiramente, muito sentilmente, ele coloca isso no nosso coração. Olha, você não tem valor, você é muito pequeno, você não tem expressão nenhuma. E a gente começa a embarcar nisso. E às vezes a gente entra em momentos difíceis de depressão, mesmo já tendo uma experiência com Jesus Cristo, porque o nosso inimigo fica na nossa cabeça dizendo que você não está fazendo nada que preste. Amados, a partir do momento que eu sou filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, eu sou servo do Senhor e tenho uma missão nesse mundo: ser sal da terra e ser luz do mundo. Essa é a nossa missão. E eu não posso, me esconder em relação a isso. Significa que eu sou chamado para fazer a diferença. Sou chamado para valer. Eu estava conversando com o irmão Lutaro lá fora. Eu sou chamado para defender os valores e os ideais do Evangelho de Jesus Cristo. Independente se eu vou ser rotulado ou não. Sabe por quê? Porque eu sou diferente. E não me importa ser diferente. Por quê? Porque eu vou defender os evangelhos de Jesus Cristo, que são diferentes dos ideais, do modelo que o mundo tem apresentado para nós. Só que às vezes é mais cômodo a gente se acomoda, mais cômodo, acomodar com as coisas que não cause tanta discussão e que não vá tanto de encontro contra a maré. E nós temos então uma tendência a nos acomodarmos. Amado, nós estamos aqui para incomodar. Nós estamos aqui para falar a verdade que vem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos nos intimidar. Na verdade, a igreja está muito tímida. Por quê? Como eu falei assim, porque às vezes a gente não tem a resposta, porque a gente nem conhece a Bíblia.
talvez eu não queira ser o chato, talvez eu não queira ser o diferente, talvez eu não queira falar coisas que a sociedade vai criticar, porque eles têm um outro Deus, que é o nosso inimigo. A sociedade, o mundo jaz no maligno, como a Bíblia fala. Só que eu não estou nessa, nós não devemos estar nessa. Nós temos que apresentar o Evangelho de Jesus Cristo e a sua verdade. Para isso nós fomos chamados, mesmo que isso confronte posições que o mundo diz que estão certas. E agora, então, a partir do momento que eu falei isso como introdução, eu posso falar, então, do que me motivou a trazer essa palavra para os irmãos. Eu estive no Rio de Janeiro, eu também sou do Rio de Janeiro, estive lá no Rio de Janeiro no começo do mês, e eu voltando para Campo Grande, alguns dias depois, um pastor amigo meu, muito chegado, me liga, e ele queria fazer uma conferência por telefone. Eu vou falar isso aqui porque eu tenho liberdade, ele é muito meu amigo da família, e me ligou preocupado sobre o que ele deveria fazer, qual seria a sua atitude. Sabe por quê, amado? Ele foi convidado por uma organização, eu já nem sei mais, porque tem tantas siglas, tantas letras que eu já não sei mais. Eu vou falar o mais antigo, que é uma organização LGBT, que agora tem mais, não é mais só isso, tem mais coisas agora. Então ele foi chamado como liderança evangélica para participar de uma discussão numa organização LGBT. E não era para discutir o comportamento das pessoas, o que eles decidiram fazer da vida. Não era isso, era para discutir outra coisa muito mais leve, era discutir sobre qual o acolhimento que a igreja, e não era só a igreja uma igreja evangélica, a igreja cristã, porque tinha padre também convidado, para qual era o acolhimento que a igreja deveria dar a essas pessoas. E ele ficou muito receoso, amados. Ficou muito constrangido. Não só receoso. Ele ficou receoso, ficou com medo e ficou constrangido a participar. Sabe por quê? Porque ele nem sabia qual era a posição da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja dele nunca discutiu isso. Porque as nossas igrejas não discutem esse tipo de coisa. E aí ele foi pego de surpresa, foi o que eu te falei no começo dessa palavra. Tem situações que batem a nossa porta hoje em dia que nos causam surpresa, nos pegam despreparados. Por quê? Porque a gente nem discute isso. E ele não sabia nem o que fazer. E ele me ligou preocupado. O que eu faço? Eu vou no meu nome como CPF, ele como cidadão, ou ele ia como líder religioso, que representava uma igreja numa cidade pequena. Olha só que situação. Porque ele podia até falar uma coisa que ele acha, até como pastor, como cristão, mas ele não sabia se era a posição da igreja dele. Porque, amados, não é abrir a porta e deixar a pessoa entrar. Acolhimento é outra coisa, na minha opinião. A porta está aberta, a pessoa entrar e sair é uma coisa. Agora, acolher como igreja é um outro passo. E como é que a gente vai fazer com isso, amados? E aí surgem perguntas, porque qual é a posição da igreja? A gente acolhe ou não acolhe? O que Jesus Cristo faria se uma pessoa, um homossexual entrasse aqui? Como nós iríamos acolher? O que Jesus Cristo faria? Será que Jesus Cristo faria diferença entre uma prostituta que ele conversou e que ele orientou e um homossexual? Será que Jesus Cristo faria diferença? Uma prostituta, tudo bem. Homossexual, não. Será que ele faria isso? Como é que a igreja acolhe essas pessoas? Como é que a pessoa recebe? Amados, e se uma pessoa procurou fazer uma reunião dessa com liderança religiosa, porque provavelmente existem algumas pessoas que estão querendo alguma coisa nesse sentido. Não ia, do nada, ele ia promover uma reunião dessa. Então é algo que a gente tem que pensar, porque a gente às vezes se pega despreparado. E aí então nós encontramos algumas respostas, pelo menos na minha opinião, na Bíblia. Abra sua Bíblia lá, em 2 Timóteo,
capítulo 4. E se há um tema para essa pregação de hoje, eu já estou caminhando para o final, se Deus quiser. O título seria Prega a Palavra. Amados, repitam comigo: prega a palavra. Amados, quando as situações se apresentam para nós, qualquer que seja, há uma resposta, sabe qual é? Prega a palavra. Prega a palavra. Percebam, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, na minha versão, diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra. Paulo está falando com Timóteo, seu discípulo amado. Insiste a tempo e fora de tempo. Repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Amados, presta atenção, sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amados, olha que palavra de Paulo para Timóteo. E é preciso a gente entender o que estava acontecendo. Paulo está lá pelo ano 66 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma. Ele está aguardando o seu último julgamento, porque depois desse julgamento ele é morto. Então, assim, ele está preso, esperando um julgamento. E aí ele escreve essa segunda carta com algumas recomendações a Timóteo. E era um momento muito difícil para os cristãos, porque Nero estava perseguindo muito os cristãos. E havia muita violência em relação aos cristãos, na perseguição aos cristãos. Então esse é o contexto no qual Paulo está envolvido. Então ele resolve, e ele sabe que está chegando no final da vida dele. Então ele recomenda a Timóteo. Ele dá algumas orientações a Timóteo, e que servem para nós, não é só para Timóteo. Isso na minha cabeça, eu estava comentando com o Rubem agora, antes de começar o culto, como esse texto parece que foi escrito para hoje. Parece que alguém pegou e Paulo pediu para alguém escrever para nós hoje. Se postássemos hoje num jornal ou numa leitura bíblica desses mananciais para o dia de hoje, não há nada mais real e mais assim contemporâneo do que essa palavra. Porque é isso que nós estamos vivendo, amados. É isso exatamente que nós estamos vivendo. Algumas versões diz conjuro-te. E conjurar no grego a palavra é diamaturomais, que é chamar para prestar um testemunho solene. É isso que essa palavra, conjuro, quer dizer, prestar um juramento solene. Então, Paulo está pedindo, para que Timóteo, dê testemunho solene sobre aquilo que Paulo já fez como apóstolo e sobre o que ele deveria fazer. Então, ele está exortando Timóteo a fazer isso, porque ele sabia que ia morrer e ele precisava que alguém tomasse o seu lugar. Encorajar, amados, é uma coisa assim que é engraçado, que ele começa na minha versão falando encorajo. E se há uma coisa que nós estamos precisando é de encorajamento. E hoje já se falou aqui sobre Covid, como a Covid nos afetou e realmente como ela nos deixou mais frágeis. Também nós cristãos, todos nós ficamos mais frágeis e a pandemia nos ajudou nesse enfraquecimento. Eu preguei algum tempo atrás aqui que a gente não deve estar preocupado, amados, eu vou repetir aqui de novo, com a morte do corpo, porque só mata o corpo. A gente deve estar preocupado com aquele que não mata o corpo, mas mata o espírito e nos leva para o inferno.
O corpo vai passar mesmo. E a gente não deve estar preocupado com isso. A gente deve tomar cuidado com a pandemia. Sim, com certeza. Mas essa não deve ser a nossa preocupação, a principal. Porque o corpo vai. Essa não é a nossa preocupação. Então, amados, eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos precisando de encorajamento, mas essa palavra foi escrita 2000 anos atrás. Mais ou menos 2000 anos atrás. E como lá, Paulo precisava encorajar Timóteo, pelo momento que eles estavam vivendo, pelo que ele precisava fazer, nós também aqui hoje estamos precisando ser encorajados. A quê, amados? A pregar a palavra. E se for preciso ir contra a corrente, nós vamos pregar a palavra. É isso que aqui nós estamos vendo na Bíblia. Paulo está encorajando Timóteo a ficar firme, a não se deixar levar pelo que o mundo apresentava naquela época, e nós não devemos nos deixar levar pelo que o mundo nos apresenta hoje. Nós devemos pregar a palavra. E o que significa isso, amado? Nós devemos pregar a palavra, significa que eu devo sempre buscar aqui na Bíblia as respostas para questões que o mundo nos apresenta. E é aqui que eu vou encontrar a resposta. Tem muita gente que fala e fala e fala e fala do conhecimento até pessoal que ela tem. E tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não está baseado onde? Na palavra. E é por isso que surgem tantas e tantas e tantas falsas doutrinas por aí. Porque a gente quer acomodar. Porque a gente não quer perder. Porque a gente quer agregar. E a gente acaba não pregando a palavra. A gente prega um monte de coisa, menos a palavra. Porque a gente não quer ir contra a corrente. Outra coisa que ele fala aqui, ele além de falar que prega a palavra, ele insiste a tempo e fora de tempo. Insistir, amados. Essa palavra, para nós, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente tem desistido muito fácil da palavra de Deus. E Paulo está instigando a Timóteo a falar assim, olha, insiste, não desista, não fique pela metade, vá até o fim. Insista em pregar a palavra. Nós sabemos que é difícil, as pessoas não aceitam a palavra, porque às vezes a palavra é dura, amados. A palavra não traz aquilo que a gente quer ouvir. E aí Paulo está falando para Timóteo, olha, insista. E ele continua, a tempo e a fora de tempo. Que coisa fantástica. E sabe por que Paulo fala isso? Lembre-se da experiência de Jesus, quando ele, depois de cear, ele vai para o Getsemane, e ele fala, eu vou orar. E deixou os discípulos que foram com ele. O que os discípulos fizeram, amados? Quando Jesus estava orando? Dormiram. E Jesus tinha falado, vigiem, e eles dormiram. Ou seja, não houve disposição suficiente para fazer aquilo que Jesus havia determinado. Eles dormiram. Por isso que Paulo fala, insiste, não desista, não fraqueje. Porque os discípulos fraquejaram, eles dormiram, quando Jesus pediu para que eles vigiassem. E em tempo e fora de tempo, amados, isso é uma coisa que é muito característica nossa, dos nossos dias, de nós cristãos, é que a gente quer tudo feito. Não, eu vou pregar a palavra, mas quando tiver tudo preparadinho, quando a gente estiver num templo fechadinho, gostoso, aquecido ou refrigerado, para não passar nem frio nem calor, quando está tudo já num esquema, e aí ele está falando assim, olha, é tudo fora de tempo, em tempo e fora de tempo, não tem, você pode ser pego de surpresa, você tem que estar preparado, porque é fora de tempo que você vai pregar a palavra. Pode ser no tempo, mas pode ser fora de tempo. Pode ser quando eu não estou com vontade, mas eu vou ter que pregar a palavra, porque é em tempo e é em fora de tempo. Não depende da minha vontade, amados. E a gente está acostumado a querer fazer tudo quando essas coisas estão de acordo com o que eu quero, com o que eu penso.
Se não for do jeito que eu penso, eu não pregar a palavra, prego. Por quê? Porque nós somos assim como seres humanos. Tem que estar tudo do jeitinho que eu quero. Se for no improviso, no improviso, olha, até eu sou muito chato com improviso, porque eu acho que Deus merece mais que o improviso. Mas tem vezes que é improviso, em que eu preciso, na hora, dar uma resposta. Então, amados, é em tempo e fora de tempo, prega a palavra. Não fica esperando que as coisas caiam do céu tudo certinho para você fazer a obra, porque não é assim que funciona. E se a gente tem feito assim, e se tem funcionado assim, é por isso que nós chegamos aonde chegamos, amados. Ou a gente não, ou será que ninguém percebe o momento que nós estamos vivendo como cristãos e como igreja de Jesus Cristo? Prega a palavra em tempo e fora de tempo. E aqui tem 3 verbos que eu acho importante que a gente ressalte e guarde, porque ele fala assim, aconselha. Aconselhamento, amado, segundo Finis Dake, é dar conselhos para livrar do erro. Quando você aconselha, você está falando, olha, cuidado que isso não vai dar certo. Você está dando um conselho. Você está apelando para a razão da pessoa. Você está falando, olha, não vai por aí que isso não vai dar certo. Aconselhar é isso, tá? É você aconselhar, dar conselhos para livrar do erro. Razão. Agora, ele fala uma outra coisa. Ele fala assim, na minha versão, repreende. E aí se refere a uma repreensão espiritual, onde você apela para a consciência da pessoa. Olha, se você fizer isso, você vai estar pecando. Então, aconselhar, que é, olha, cuidado, isso vai dar errado. Você pode repreender e fazer um apelo à consciência da pessoa, avisando que isso vai dar em pecado. E você pode também encorajar. E o que é um encorajamento? É um apelo à vontade, amados. Você fala, olha, não desista, vá em frente, porque você está falando que a pessoa tem que ter a vontade de fazer isso. Não pode parar no meio. Então, esses 3 verbos é importante quando a gente fala em pregar a palavra: aconselhar, repreender e encorajar. Tá? Isso faz parte do prega a palavra. Agora, versículo 3 diz assim: porquanto chegará o tempo, amados, o tempo já chegou. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, mas o tempo chegou. E o que diz isso? O que diz o versículo 3? Não suportarão o santo ensino. Amados, como é difícil você falar do Evangelho. Difícil não é falar. O difícil é as pessoas aceitarem o Evangelho hoje em dia. Porque o mundo está tão dentro das pessoas que é difícil. E a palavra fala que a porta ela é estreita de verdade. Nós sabemos disso. E como tem sido difícil, não é o falar. O difícil é as pessoas aceitarem o Evangelho. E outra coisa, é difícil quem fala viver o Evangelho, que é um outro grande problema que nós temos hoje, porque às vezes a gente fala, mas não vive. E a gente precisa refletir sobre isso. Prega a palavra, porque chegarão os tempos em que e já chegou, onde as pessoas não estão a fim de ouvir mais o Evangelho. Há tanta gente sofrida, frustrada com o que já viveu em termos de Evangelho, que as pessoas não estão aceitando mais o Evangelho. E a gente precisa repensar isso. Porque é difícil, porque os tempos já chegaram, onde as pessoas não suportarão o ensino. Perceba que isso também não é uma coisa daqui. Se você está com a mão a Bíblia está aberta aí, abra a sua Bíblia lá em João 6. João 6, esse texto eu acho fantástico, porque eu já falei isso, eu amo o livro de João, porque para mim João foi a pessoa que mais entendeu Jesus Cristo e que mais mostrou que realmente quem era Jesus Cristo. Então abra lá em João, capítulo 6, e Jesus está se apresentando, e ele fala que ele é o pão, ele fala que ele é o vinho, e que as pessoas tinham que comê-lo. E aí, olha o que está no versículo 60 do capítulo 6. Percebam
que aqui é Jesus falando. João 6, versículo 60. Deixa eu achar aqui na minha versão. É um texto muito conhecido também, não precisa nem... João 6,60 diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Amados, as pessoas não compreendem. E o tempo chegou em que as pessoas não suportarão o santo ensino. O tempo chegou. Jesus já está falando isso lá na época dele, as pessoas não entenderam. Era muito duro de suportar o que ele estava falando. Comam da minha carne. Comam da minha carne e bebam do meu sangue. E as pessoas não entenderam. E veja o que aconteceu no versículo 66 da sua versão aí. Veja o que está escrito no versículo 66. Diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Era muito duro. Era muito duro. Mas percebam, os tempos chegaram. E muita gente hoje não suporta o Evangelho. Aí, ainda em Timóteo, no versículo 3, diz assim: que além de não suportarão o ensino, diz assim: reunirão mestres para si mesmo. Mas o que mais tem é gente fazendo isso. Sabe por quê? Porque a gente procura o mestre que vai falar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso ouvir. E os autores dizem também que é uma realidade nossa de hoje, que além da gente procurar aquilo que soa bem no nosso ouvido, e aí eu procuro o mestre que vai falar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso, há uma troca veloz de igrejas. Você pula de igreja em igreja. Por quê? Porque você quer encontrar uma igreja que fale aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Então você procura o mestre e você procura a igreja que mais se adeque ao seu modelo de vida. E às vezes o seu modelo de vida precisa ser transformado. Você precisa ouvir a palavra. Por isso que Paulo fala: prega a palavra. E a gente procura mestres, mas procura o mestre que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Eu procuro a igreja que eu sei que eu vou poder fazer um monte de coisa, porque a igreja não vai me incomodar. Por isso que Paulo está falando: prega a palavra. Versículo 4: se recusarão, diz assim na minha versão, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Amado, mito é aquilo que a gente fala, mito e fábula é aquilo que é transmitido oralmente, que fala e acaba virando uma verdade. Muita gente não quer ouvir a verdade que está aqui na palavra. E ela procura então os mitos. E como tem mito dentro do evangeliquez? Como nós temos mitos? São pessoas que falaram, às vezes, nem baseado na Bíblia, ou há uma interpretação totalmente errada da Bíblia, e falam algumas coisas, mas eles acabam se tornando o que para nós? Mito. Eu acabo seguindo essas pessoas. Porque é uma tendência de nós como seres humanos, que estamos ávidos pela verdade, e às vezes a gente acha uma verdade que não é a verdade que está na Bíblia. E aí por isso que falo que muitos se recusarão a dar ouvido à verdade. Sabe por quê? Porque a verdade dói quando a gente sabe que está errado, e quando a gente precisa mudar, porque o ser humano não gosta de mudança. O ser humano não gosta de ser transformado, não gosta de ser incomodado. Por isso que a gente procura pessoas que falem aquilo que a gente quer ouvir, porque se aproxima muito da minha verdade. E como o mundo de hoje diz que todos nós somos donos da verdade, hoje em dia é assim, então a gente embarca nessa e procura só aquilo que nos agrada. Para fechar, no versículo 5, eu não posso deixar de falar isso, porque um discípulo, e você é servo do Senhor para pregar a palavra. Falei aqui, você tem uma missão. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Você tem uma missão. Então, se você quer
ser essa pessoa que vai ser sal da terra e luz do mundo, olha o que diz o versículo 5, e que isso sirva de base para a sua experiência nesse sentido. Ele fala: ser equilibrado em tudo. Se há uma coisa que a gente precisa ser como cristão, é ser equilibrado. Tem muita gente desequilibrada no meio cristão, muita gente desequilibrada, muita gente que precisa de tratamento, inclusive profissional. Tem muita liderança que precisa dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus pelas coisas que têm sido feitas, em nome de Jesus. Nós precisamos de equilíbrio, e como nós estamos desequilibrados. Outra coisa, nós temos que, e não é à toa que Paulo fala isso, suporta os sofrimentos. Ele está falando para Timóteo, amado. Havia perseguição naquela época, mas serve para nós, porque a gente sabe que viver o Evangelho exige de nós também sofrimento. Jesus fala: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, deixe tudo para trás e siga-me. Exige que nós aprendamos a suportar o sofrimento. Faz a obra do evangelista, que é pregar as boas obras. Pregue as boas obras e cumpre o teu ministério. Cumpre, não para pela metade, não desista. Lá em Lucas você vai ver que ele fala assim, quem colocou a mão do arado, a mão no arado, e olhar para trás não é digno. Amado, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás, em frente. Cumpra o seu ministério, que com certeza você vai fazer a diferença e vai ser sal e luz para esse mundo. E eu concluo então só lendo o que Paulo fala. Ele sabia que estava chegando ao final da vida, e lá em 2 Timóteo 4:7 ele diz, e que deve servir para nós: combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Amados, que Deus te abençoe nesse sentido, que você possa viver isso, né? Vem das palavras que Paulo deixou para nós, que a gente possa então segui-lo. Amém? Fique em pé, nós já 10:11, já estamos quase chegando, vamos à ceia agora, mas eu queria fazer uma oração por você rapidamente. Pai amado, nós somos gratos a Ti por esse dia, pelo tudo que nós já vivemos aqui. Oh Deus, fala aos nossos corações. Nós sabemos que precisamos mudar muito, Pai amado. Nos ajuda, que Teu Espírito Santo seja essa pessoa que vai transformar os nossos corações, e que nós sejamos intrépidos, ousados, com autoridade para pregar a Tua palavra, seja em tempo, seja fora de tempo. Que a gente não desista de levar as boas novas, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui e coloca no coração de cada um o desejo de ser um pregador da Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.